Bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Amanhã já é ano novo e tem muita gente planejando mudanças para 2017. Todas elas com um único objetivo, ser mais feliz no ano novo. Hoje o Ponto de Encontro ensina como tirar os planos do papel e efetivamente alcançar a felicidade no ano que vem. Para falar sobre isso, estão aqui no estúdio com a gente a professora Letícia Lovato de Lazana Zanon. Ela é do programa de pós-graduação em psicologia da PUC Campinas e também o professor Nelson Vicente Júnior. Ele é professor da especialização em desenvolvimento do potencial humano nas organizações, também aqui da PUC Campinas. Professor Nelson, vamos começar com você, que é da área de filosofia. Como que a gente pode definir a felicidade? Parece um termo tão distante, mas existe uma definição para a palavra de uma forma geral? Muito obrigado pelo convite, grato, viu, Malu, também por seu compartilhar. E ao receber, esse convite para falarmos da felicidade, eu fiquei analisando bastante alguns repertórios sobre o que é felicidade. Eu não gostaria de dar um conceito fechado, mas sim como exercício. Mas a origem da palavra felicidade, ela vem do grego, eudaimonia, em latim, felicitas, né? Agora, essa eudaimonia, ela exige uma certa tranquilidade da alma, do espírito, da condição do humano. E esse equilíbrio, então, é um exercício. E professora Letícia, o professor Nelson deu esse panorama filosófico, né? Mas a psicologia também tem olhos voltados para esse conceito, porque o ser humano quer, de alguma forma, ser feliz. Como que a psicologia entende isso? Como que a psicologia olha para a felicidade do ser humano? Obrigada também pelo convite, Malu. E a psicologia, ela tem uma área específica que vem estudando a felicidade há algum tempo, que é a psicologia positiva, né? Que é uma área da psicologia que tem como objetivo focar nos aspectos positivos do ser humano, nas suas qualidades, nas suas virtudes, em detrimento do que a psicologia vinha fazendo até então, que era olhar para o aspecto da psicopatologia do ser humano, né? Então, a psicologia positiva, ela vem para chamar atenção para aquilo que a gente pode fazer para melhorar o nosso potencial enquanto ser humano. E aí, em relação à felicidade, o que a psicologia positiva vai dizer é que a gente tem sim como aumentar a felicidade, né? E que o que é importante para aumentar a felicidade do ser humano? Não é a intensidade de eventos positivos, né? Mas sim a sua frequência, né? Então, quanto mais a gente viver situações positivas na nossa vida, mais a gente vai se tornar uma pessoa feliz, né? E porque, por exemplo, a gente pode pensar, vou ganhar na loteria, tem um evento positivo muito importante na vida e isso vai trazer uma sensação geral de felicidade. A gente poderia pensar isso, né? As pesquisas falam que não. Depois de um certo tempo, de um certo período, a gente volta para os nossos níveis normais de felicidades. Então, não é isso que vai dizer que a gente é mais ou menos feliz, mas sim a frequência de emoções positivas, né, para que a gente se torne mais feliz, e o contrário seria a frequência de emoções negativas, né, ou afetos negativos, que então nos tornariam pessoas menos felizes, né? Então, isso é muito interessante, porque se a gente sabe que a psicologia vê que a felicidade pode ser aumentada, a gente pode pensar do ponto de vista prático em como promover intervenções para ajudar as pessoas a se tornarem mais felizes, né? Então, tem um campo de trabalho extenso para a gente da psicologia aí. É aquilo que o professor Nelson falou, né, professor? De vivenciar realmente a felicidade, não apenas em algum momento, mas no dia a dia tentar fazer com que a felicidade esteja presente, né? É o exercício. Retomando um pouquinho a questão do conceito, para ficar bem claro, tanto para os clássicos gregos, Aristóteles e Epicuro, é um exercício. Aí, no olhar contemporâneo, Michel Foucault, na sua último curso dele, um dos penúltimos cursos que ele realizou no Collège de France, na obra A Hermenêutica do Sujeito, ele vai dizer que a felicidade é ocupar-se consigo. Eu acho que esse é um conceito bem contemporâneo para nós, retomando o olhar grego. Além de um exercício diário dessa frequência, né, de você intensificar a frequência das escolhas, ocupar-se consigo. Só que ocupar-se consigo é o cuidar de si. Não sei se eu posso fazer agora um paralelo, Malu, que é o seguinte. Durante décadas, né, e até séculos, sempre usou um conceito grego
de uma máxima: conhece-te a ti mesmo. Essa máxima é de um autor anônimo, pertencente na entradinha do pórtico, da entrada do Templo de Delfos. Só que essa visão foi mais divulgada por Sócrates. Para uma vida feliz, para uma vida de equilíbrio, conhece-te a ti mesmo, o autoconhecimento. Aí você tem um critério de super racionalidade. Só que nós sabemos que as emoções afloram. E a razão, muitas vezes, reprime as emoções. Foi divulgada a visão socrática, que mais divulgou esse conhece-te a ti mesmo. Só que os clássicos gregos fazem um processo de terapia, de exercício terapêutico, de ocupar de si mesmo. Então, fazer um equilíbrio da razão com as emoções. Então, daí a ideia de um exercício diário da felicidade. Então, eu queria muito dialogar neste olhar com vocês, a questão do ocupar de si mesmo, cuidar de si. Pode alguns pensar que esse cuidar de si é egóico, individualista. Não, o cuidar de si remete ao outro, né? E aí tem uma frase maravilhosa de Bachelard, que ele vai dizer: eu só consigo ser feliz se o outro está feliz. Ela é coletiva, é junto ao outro, junto aos outros. E, professora Letícia, como que a gente pode, então, exercer diariamente essa felicidade, né? Enquanto pessoa, no nosso dia a dia, às vezes parece tão difícil. 2016 foi um ano que provou isso, né? Um ano de muitas turbulências, surpresas para todo mundo, de uma forma geral. Então, como que você pode vivenciar pequenas felicidades no dia a dia, mesmo diante de cenários que não são tão positivos, mas que você consiga manter, vamos dizer assim, a média da felicidade? Essas intervenções que eu estava mencionando anteriormente, que são feitas pela psicologia positiva, elas trabalham, por exemplo, com o desenvolvimento da gratidão, que é uma virtude, né? Então, se a gente aprende a exercer a gratidão ao longo do dia, né? De poder pensar ao longo da noite, quando a gente vai dormir, quais foram as coisas boas que aconteceram no nosso dia, a quem a gente pode ser grato nesse dia, a gente consegue, mesmo após um dia turbulento, captar aspectos positivos de coisas boas que nos aconteceram. E fazer esse exercício, por exemplo, em relação a pensar o que aconteceu de bom no nosso dia ou a quem a gente pode ser grato naquele dia e, de fato, exercer essa gratidão, são coisas que podem aumentar a nossa felicidade, mesmo diante de situações adversas, né? Porque as coisas boas acontecem, às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente está muito envolvido, né, em tentar resolver, em tentar passar por essas situações difíceis, mas se a gente parar para pensar, se exercitar e poder pensar que o que aconteceu de bom no nosso dia e a quem a gente pode ser grato e exercer essa gratidão, isso vai nos trazer um sentimento muito positivo e vai influenciar na nossa vivência da felicidade. Então, essa seria uma forma, né? Então, tem várias intervenções que trabalham com isso, assim, né? De diariamente, dá para as pessoas, pedir para as pessoas escreverem diários, pensando nos aspectos positivos, a quem gostariam de ser gratos, alguém que fez alguma coisa muito importante e gostaria de poder escrever uma carta agradecendo. Então, poder exercer essas virtudes, de modo geral, estou aqui falando da gratidão, mas teriam outras que a gente poderia pensar, né? Seria uma forma muito importante de vivenciar, né, a felicidade, de aumentar a felicidade. Isso tem que ser um hábito, né, professora? Isso. Não adianta em um dia você fazer isso e depois simplesmente não pensar mais dessa forma. Exatamente, né? A gente poder criar esse hábito, e as intervenções elas funcionam muito nesse sentido, né? Para ajudar as pessoas a tornarem esse exercício um hábito, da gente poder encontrar um tempo para fazer isso. Outra coisa que ajuda muito a felicidade, a gente desenvolver a felicidade, é a meditação, né? Tem muitas pesquisas atuais que têm mostrado que poder meditar, poder assim, separar um tempo para pensar em si, ficar meditando, também é uma coisa que pode trazer a felicidade. Que é um pouco do autoconhecimento que o professor Nelson falou agora há pouco, né? Inclusive, falando sobre autoconhecimento, a gente preparou uma reportagem, nossa repórter Rafaela Ribeiro conheceu uma pessoa aqui de Campinas que se autoconheceu melhor e fez uma grande mudança de vida em busca da felicidade. Conheça só a história dele. Há 8 anos, José resolveu substituir os pacientes por clientes. Formado em psicologia, trabalhava na área em uma grande universidade de Campinas, mas era nos desenhos feitos desde a infância que ele gostaria de consolidar sua história.
Impulsionado então pelo sonho de ser artista, largou o emprego para viver das cores de suas artes. Meus amigos, tudo tipo, meu, como assim, né? Que vida que você quer? Então você quer vida boa, só ficar pintando, morar na praia e tal. Eu falava, é isso mesmo, tipo, o que eu quero é essa vida boa mesmo. Tipo, não vou, tipo, eu vou viver essa vida boa quando? Tipo, o que eu tenho é agora, o que eu tenho é hoje, o que eu tenho é, tipo, é esse momento aqui que a gente tem. Se eu não fizer dele o melhor, eu vou fazer quando? Eu não senti medo, não. Eu senti, tipo, medo de continuar lá, de ter aquela vida que eu não tava 100% feliz, sabe? 100% contente com o que eu estava fazendo, com a questão do meu trabalho. Seus desenhos, que antes estampavam os cadernos, ganharam o mundo, os muros e as telas. Atualmente Zé, como é chamado pelos amigos, trabalha como tatuador e mais do que nunca se sente realizado. É um lance que eu não penso em final de semana, não fico torcendo para ter férias, não fico pensando em tipo, quando que vai ser o próximo feriado. Eu tipo, tenho um trabalho assim, que é trabalho porque eu tô aqui, onde eu tipo, tenho recurso e tipo, encaro como trabalho, mas que na verdade o meu sentimento assim é sempre que eu tô me divertindo, sempre que eu tô tipo atrás da minha própria ideia, atrás das coisas que eu penso. O que no começo era considerado loucura e novidade, até mesmo para ele, hoje é certeza. Mas abrir mão de uma certa estabilidade para seguir o coração só foi possível porque ele sabia exatamente o tamanho de seus sonhos. Quando você sabe o que você tem dentro de você, aí fica mais fácil você encarar o preconceito, fica mais fácil de você encarar as pessoas que vão falar: ah, mas isso aí é uma ideia de maluco, o que é isso? Eu não estava interessado se o vizinho ia achar legal, se a minha namorada ia achar legal o que eu ia fazer, se o meu professor da faculdade ia achar legal. Eu estava interessado que eu achava legal, porque eu sabia o que tinha dentro de mim. E talvez seja esse conhecimento que eu acho que é onde reside assim, a luzinha do sonho. Quando a gente sabe o que a gente sonha, daí a gente faz o caminho e chega mais próximo do sonho, porque você sabe para onde você está indo. Professora Letícia, a gente viu aí, o José fala várias coisas importantes, algumas que a gente até já discutiu. O que chama bastante atenção dele, no caso dele, é o autoconhecimento e a coragem que ele teve, né? Quantas pessoas, principalmente hoje, véspera de Ano Novo, têm vontade de fazer mudanças como a que ele fez, mas que não tem coragem. O que pode fazer com que a pessoa enfrente esse medo, né? Porque a gente sabe que a mudança às vezes é muito difícil, né? A gente promete várias coisas, principalmente nessa época, mas na hora de colocar em prática é extremamente difícil, principalmente quando é uma mudança de vida. Como que é possível fazer com que isso aconteça mesmo na realidade? Eu acho que o mais importante para a gente poder encarar uma mudança desse tipo é a gente se autoconhecer, né? A gente prestar atenção para os nossos sentimentos, né? Quando a gente está, por exemplo, no caso dele, né? Que ele estava num outro trabalho, que ele não se sentia feliz, que ele não se sentia realizado, e ao mesmo tempo ele sabia que tinha alguma outra coisa que ele podia fazer que ia trazer essa realização. Então, o importante é poder deixar esse tipo de sentimento aflorar, né? É poder permitir que esse tipo de sentimento apareça, porque a gente pode pensar em como lidar com ele, né? Porque se a gente está numa vida muito estabilizada, fazendo uma coisa que a gente não gosta ou não está muito feliz, a gente tende a não deixar aquele sentimento chegar, se tornar consciente, porque isso vai implicar a gente ter que lidar com ele, né? Então, o importante é isso, é a gente poder aprender a se autoconhecer, a se ouvir e a prestar atenção nos sinais que a gente mesmo está se mandando, né? Só que isso não é uma coisa que a gente aprende a fazer, né? Isso não é uma coisa automática e por isso é muito importante que a gente aprenda e que a gente ensine as crianças desde pequenas a poderem fazer isso, né? Para que a gente possa, desde sempre, poder traçar um caminho, traçar um projeto
que tenha eco, né, nas nossas questões mais internas, nossas vontades mais internas daquilo que a gente quer poder fazer, né? Então é importante a gente poder prestar atenção a si mesmo e aí poder ver, bom, diante de um desejo, né, que aflora dessa forma, que a gente sente que é muito forte, poder pensar do ponto de vista prático, o que a gente pode fazer, né? O que é preciso fazer para que eu possa trocar, né, fazer uma mudança, traçar um outro rumo, que seja um rumo que lá no final vai me trazer mais felicidade, mais bem-estar, né? Então a gente precisa pensar em como poder, primeiro identificar esse sentimento, né, esse desejo, e depois poder planejar de forma mais objetiva e prática como fazer isso, né? E para isso é importante, né, que a gente possa ter clareza do que a gente quer e poder contar com o apoio das pessoas próximas, né? Que nem sempre esse apoio vai existir, isso é importante deixar claro. Sim, ele até fala na matéria, né, que ele não estava interessado no que o professor ia achar, o que a namorada ia achar, o que os amigos iam achar, mas sim no que ele sentia, né, internamente, e queria se transformar numa grande mudança. É um pouco daquilo que você falou, né, professor? Que a gente, é impossível ser feliz sozinho, mas a gente também tem que ter uma consciência própria, né? E o que é interessante, até comentou a Letícia e na reportagem, ele já tinha um repertório também intelectual para poder fazer escolhas. Eu sempre digo a mim e a alguns estudantes e amigos, né? Por que ler? Por que estudar? Por que pensar? Você amplia as escolhas. A liberdade ela é construída para um caminho de ser feliz. Então, se eu amplio o repertório de conhecimento, de cultura, de arte, eu tenho as condições de pensar e fazer as escolhas, né? Então, ele faz a escolha, é algo já latente, que é a arte em si. Parece-me que ele também já tinha um equilíbrio econômico para dar essa base. Então, aí eu gostaria de tocar num ponto, até porque a gente, às vezes, planeja no final do ano uma lista de desejos, né, para o ano seguinte, para ser feliz, mas sem ter algumas condições básicas. E é interessante como a gente está voltando ao pensamento grego. A questão do diário, de você escrever, né, um autoexame, o planejamento, a meditação, a terapia de pensar. Vai dizer Aristóteles, né? Para ser feliz, tem que ter condições também externas. E aí ele vai colocar que cabe ao Estado, à cidade, à polis, dar as condições mínimas ao ser humano, que é educação, habitação, alimentação e vestuário. Este é um ponto. Em Epicuro, ele vai dizer, é importante fazer o desvio, o cliname, porque existem rotas definidas. Como ele menciona, o que o vizinho vai falar, a minha namorada, mas ele consegue fazer um desvio, que em grego é klinamen, desviado que está posto. Existe um mapa demarcado pelo outro, mas eu posso desviar dessa rota e criar a minha rota para ser feliz. Mas relembrando, para poder criar rotas de desvios, tem que ter também autonomia, recursos econômicos de sustentabilidade para esse exercício externo e realmente saber o que deseja, essa parte de emoção. Acho que nós pensamos dessa forma, né? O exercício da vida é para ser feliz. Só que ele emerge, surge das emoções, das minhas escolhas, dos meus desejos mais íntimos, junto ao coletivo. E nesse coletivo temos condições básicas, necessárias para exercitar. Uma delas é uma segurança econômica. Esse equilíbrio econômico é importante. Condições também de saúde física, emocional, convívio, enfim, tudo está interligado. Eu junto ao outro, o outro e os outros junto a mim e ao coletivo. Você falou a respeito do desvio, né? O José é uma pessoa que fez esse desvio. Agora a gente vai conhecer uma outra pessoa aqui da PUC Campinas que também tomou um caminho aí novo em busca da felicidade. Acompanhe na reportagem de Vinícius Purgato. O estudante Paulo pode ser considerado um daqueles jovens modernos que não tem medo de experimentar os desafios da vida. Ainda cedo, aos 20 anos, ele deixou a pacata cidade de Brejo de Areia, no estado do Maranhão, para buscar uma nova direção na vida. Minha vida ela era, digamos que, muito comum. Não tinha muitas aventuras, era uma coisa realmente bem simples. Eu
Eu estudava, trabalhava, eu fazia faculdade de pedagogia e lecionava em 2 escolas. Então, era uma vida mais, digamos assim, monótona. Nem mesmo os estudos em pedagogia e os 2 empregos na área foram capazes de segurá-lo. A decisão de fazer uma mudança radical foi concretizada após uma conversa com amigos que moravam em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu falei, e se eu fosse com vocês? Vocês me dariam um lugar para eu ficar? Aí eles falaram, você não tem coragem de abandonar. Então foi meio que um desafio deles, você não tem coragem de abandonar a faculdade, você tem 2 empregos, você tem mãe que paga as contas, você tem tudo. Lá é cidade grande, lá não é, a facilidade não é tão fácil quanto aqui. Aí eu falei, eu tenho coragem, desde que eu tenho um lugar para ficar, eu vou. Logo no início, a nova experiência foi marcada por momentos difíceis, como a saudade da família e dos amigos. Batei aquela saudade, chorei, foi realmente bem difícil. E veio vontade de desistir, falei, nossa, vou voltar. Mas aí depois eu parei, não, eu vou ficar um tempinho mais, eu vou aguentar. Mas aos poucos o jovem encontrou o caminho desejado, a começar pelo curso de administração com ênfase em comércio exterior aqui da PUC Campinas. E foi também na universidade que o jovem conseguiu conciliar as obrigações do dia a dia com o lazer. Atualmente ele pratica natação e faz parte da bateria da faculdade. Pequenas mudanças que fizeram a diferença na maneira de enxergar a felicidade. Felicidade, eu acho que é você estar bem, estar se sentindo bem, estar rodeado de pessoas que te dão valor, ter uma visão do que você realmente quer para o seu futuro. Eu acho que isso reflete bastante. Eu ainda não me formei, não sei o que me espera quando eu me formar, não sei para onde irei e o que me aguarda, mas eu acredito que até hoje tudo que eu vivi já valeu muito a pena. Se tivesse que chegar ao fim hoje, eu não ia me arrepender de nada. Professora Letícia, a gente viu aí mais um caso de mudança e que a pessoa está mais feliz hoje. A gente já está quase chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, queria que você, professora Letícia, e também você, professor Nelson, falasse um pouquinho sobre uma dica aí, né, do segredo da felicidade. A gente sabe que hoje, véspera de Ano Novo, tem muita gente, assim como a gente já disse no começo do programa, planejando grandes mudanças para 2017, com bastante esperança, sempre tentando ser mais feliz. Como que a gente pode aconselhar essas pessoas para que elas sejam realmente mais felizes em 2017, professora Letícia? Acho que um aspecto importante é a gente pensar sempre que a gente pode se melhorar, né? A gente pensar que a gente sempre pode se tornar um pouco melhor do que a gente já é hoje, né? E aí eu volto de novo no aspecto do desenvolvimento das virtudes, né? Então, eu poder ser mais generosa, eu poder ser mais grata, eu poder ser mais solidária, eu poder ser mais amorosa, né? Com as pessoas com quem eu convivo. Então, exercer esse lado das qualidades humanas que são as virtudes, né? Então, essa seria uma dica importante que tem a ver com a própria pessoa, né? E acho que uma outra dica interessante seria poder fazer uma avaliação, né, das pessoas com quem a gente convive, o que elas trazem também para a nossa vida, né? Poder pensar de forma mais criteriosa em relação às pessoas que a gente convive. Quais são as pessoas que me ajudam a me tornar uma pessoa melhor? Quais as pessoas que não, né, que me puxam para baixo, que de repente me trazem algum sentimento negativo, e poder pensar também nisso, né? Como é que eu posso escolher as pessoas com quem é que eu convivo, né, para tentar pensar nessa questão da felicidade. Então, 2 aspectos, um pensando em mim, né, em como eu posso fazer para ser mais feliz, então exercer as minhas virtudes, né, que são as minhas qualidades de caráter, e dar uma revisada nas pessoas com quem a gente convive é sempre importante, porque às vezes a gente está rodeado de algumas pessoas que a gente não se dá conta, mas que nos puxam para baixo. Professor Nelson, seu conselho aí para quem nos assiste. Acho que o conselho inicia comigo, né? Para mim, que eu quero exercitar um pouco mais, ser feliz, realmente realizar alguns planos, né? Alguns diários aí de planejamento da vida. Então, acho que como proposta para a gente poder exercitar um pouco mais a felicidade nesse diálogo, né? Psicologia, filosofia e vida,
Conhece a ti mesmo, né? Se autoconhecer. Saber das suas escolhas. Isso é interessante. Nós somos únicos, singulares. Não há uma cópia sobre mim. Então, eu estou aqui nessa vida, né, encarnado, nessa mundanidade para ser feliz. Então, realizar as minhas escolhas, o que eu quero ser realmente. Então, conhecer as minhas escolhas. Para poder conhecer as escolhas, ocupar-se consigo, cuidar de si, junto ao outro. Então, conhecer a ti mesmo, se autoconhecer, ocupar de si mesmo, planejar, né? Planejar, organizar. E nesse planejamento, as condições necessárias. Né? Uma autossustentabilidade econômica, uma segurança econômica, emocional, né? E social. E eu desejo, então, que a gente possa exercitar essa felicidade junto ao outro na cidade. Professora Letícia, professor Nelson, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui nessa última edição do Ponto de Encontro de 2016. Que em 2017 a gente consiga efetivamente ser mais feliz. Feliz Ano Novo para vocês e obrigada pela presença mais uma vez. Feliz Ano Novo e eu que agradeço. Grato pelo convite, conhecê-la também. Feliz Ano Novo. Que sejamos felizes, né? Exercitemos a felicidade. Com certeza. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Para você, um excelente 2017 e até o ano que vem. Tchau, tchau. Quem viveu 2016 tem muita história para contar. Quantas surpresas, tropeços e reviravoltas marcaram nosso caminho nos últimos 12 meses. Mas não foram apenas essas marcas que rabiscaram as páginas deste ano que já se prepara para a despedida. Em 2016 também foi ano de trabalho e aprendizado. Tempo de viver em família e construir os caminhos que nos trouxeram até aqui. Ao chegar às vésperas do Ano Novo, é tempo de encher o coração de esperança. Um ano novinho está logo ali, já de espreita, esperando para abrigar vários sonhos. Viva o novo, ouse, desafie e sinta tudo que 2017 espera ansioso para te oferecer. O futuro é aqui e está de braços abertos para você.